Espiritismo fala sobre pessoas orgulhosas, pessoas que não gostam de admitir que estão erradas, pessoas que não querem melhorar, pessoas que não querem evoluir. Como que o Espiritismo nos ajuda a entender, a lidar com esse tipo de pessoas, pessoas extremamente arrogantes, pessoas que sempre acham que estão certas? Como que a gente faz para lidar com essas pessoas, para entender que essas pessoas estão com os olhos vendados? Fique comigo nesse vídeo, me chamo Carla, gratidão por você estar aqui comigo. Hoje vou ler um pedacinho para você do Evangelho segundo o Espiritismo, página 429, para que a gente possa juntos entender um pouquinho sobre o orgulho. Jesus dirigia-se sobretudo aos pobres e aos deserdados, porque são eles os que mais necessitam de consolação, e aos cegos humildes e de boa fé, porque eles pedem que lhe abram os olhos, e não os orgulhosos que creem possuir toda a luz e não precisar de nada. Então vamos entender um pouquinho, meus amigos, o que Jesus quer passar para nós no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse trechinho aqui que eu li para vocês. As pessoas que são muito orgulhosas, as pessoas que acham que estão sempre certas, elas perdem na vida, elas perdem o chamado da espiritualidade, elas perdem a energia da espiritualidade, a fé que aquelas pessoas não possuem, porque pessoas orgulhosas, elas acham que não precisam de nada nem de ninguém. Então Jesus já deixa bem frisado aqui que os olhos não dos orgulhosos que crer possuir toda a luz, Jesus diz que eles estão vendados, que eles estão adormecidos, que são pessoas que precisam evoluir aqui na Terra, são pessoas que elas acham que estão acima do bem e do mal. Quantas vezes a gente se depara com pessoas extremamente orgulhosas, extremamente prepotentes, que a gente vai conversar com aquela pessoa sabe tudo, a gente vai conversar, aquela pessoa, ela não deixa nem a gente falar, ela cabe um orgulho dentro do peito dela, sabe, da vida dela. É aquele orgulho que ela acha que possui, que ela é melhor que os outros por aquilo que ela possui, pelo dinheiro que ela tem, pela casa, pelo carro, pela aparência. Então aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus vem nos alertar que a humildade é a nossa chave mestre para comandar a nossa vida. A humildade, quando ela está com a gente consegue resolver nossos problemas, a gente consegue andar para frente da nossa vida, a gente consegue entender quando a gente erra, quando a gente tem que pedir desculpa, quando a gente tem que tentar melhorar, quando a gente tem que tentar evoluir, porque todos nós estamos aqui numa passagem aqui na Terra, estamos aqui na reencarnação para que a gente possa evoluir nosso espírito, um ajudar o outro a melhorar nossa vida. E às vezes, no decorrer da nossa vida, na nossa caminhada, a gente se depara com pessoas extremamente arrogantes, pessoas extremamente orgulhosas, que elas se prejudicam para não dar o braço a torcer que estão erradas, para não melhorar. Elas se prejudicam, elas não conseguem pedir desculpas, ela não consegue evoluir, ela acha que está acima do bem e do mal. Então essas pessoas, elas estão vedadas, elas estão num nível espiritual de uma energia muito baixa, porque é o preconceito que elas embutem dentro delas, é o orgulho dela achar que está sempre melhor, porque quando a gente acha que a gente sabe tudo, quando a gente acha que a gente está acima do bem e do mal, quando a gente não precisa aprender, a gente está numa vibração muito baixa, a gente perde nossa evolução espiritual aqui na Terra, que é para nossa evolução, e a gente vai perdendo nossas chances na vida, a gente vai perdendo a nossa sorte, nossa saúde, a gente vai perdendo a nossa vida também financeira, a gente vai perdendo amizades, família. Por quê? Porque a gente está num orgulho, num patamar de orgulho, que a gente acha que a gente é melhor em tudo, que a gente sabe tudo e não sabemos tudo. Cada pessoa aqui na Terra está num grau de evolução, cada pessoa aqui na Terra sabe mais que a gente, tem pessoas que sabem mais que a gente, e a gente tem que ser humilde para tentar aprender. Então tem pessoas com orgulho muito grande, elas acham que não querem aprender nada. Tem crianças na escola que o espírito já nasce com aquela criança orgulhoso, que não admite nem que o professor lhe explique, que não quer a explicação de um professor, não pede para o professor explicar de novo porque tem orgulho. Então a gente já nota que é uma criança que ela já tem aquele orgulho, que vai ser um adulto orgulhoso. Então muitas das vezes a gente tem que prestar atenção nas crianças, porque essas crianças vão ser os adultos de amanhã.
Muitas das vezes temos crianças extremamente orgulhosas, extremamente que às vezes estão ali precisando de ajuda, mas elas não pedem ajuda até o seu professor na sala de aula, porque elas já vêm com esse orgulho do próprio espírito reencarnado na Terra, mas muitas vezes da família, do pai e da mãe, que são orgulhosos, ensina essa criança a ser orgulhosa e essa criança cresce um adulto orgulhoso. E essa criança, no decorrer da vida dela, que vai crescer um adulto, vai ser um adulto e ela vai começar a perder na vida dela. Porque Jesus, quando passava pelos montes, quando dava a palestra dele, Jesus sempre foi uma pessoa extremamente humilde. Jesus explicava sem ofender, Jesus explicava sem magoar. Jesus sabia muito, mas ele tinha uma humildade tão grande, uma luz tão grande, que quando a gente não tem essa humildade, a gente vai afastando da nossa vida tudo que é bom, a gente vai afastando até a própria espiritualidade, porque a espiritualidade, ela é justa, a espiritualidade, ela não trabalha com pessoas orgulhosas, a espiritualidade, ela ela é justa, ela gosta da justiça, ela gosta das coisas certas, então aquela pessoa que é muito orgulhosa, ela vai perdendo na vida dela, ela vai perdendo a sua essência, ela vai perdendo tudo que possa ter de melhor na vida dela, ela não vai conseguir ter, porque aquele orgulho, ela já está embutido nela, ela já nasce com ele, ela vai partir com ele, vai chegar no plano espiritual, vai direto para o umbral, para aprender a trabalhar esse orgulho. Nas próximas reencarnações, vem uma pessoa passando muita necessidade, com problemas de saúde, com problemas de dinheiro, uma pessoa que vai ser muito humilhada na vida, por quê? Porque ela já partiu com esse orgulho, então ela tem a próxima reencarnação para que ela trabalhe esse orgulho. Porque quando a gente não consegue aprender na reencarnação atual que a gente está, os nossos erros, a gente não consegue evoluir, a gente sempre acha que está certo, a gente volta nas próximas vidas, a gente volta para que a gente possa evoluir o nosso espírito, a gente volta para que a gente possa aprender, para que a gente possa de alguma forma evoluir e tentar melhorar. Então, se a gente não consegue melhorar aquilo que a gente precisa melhorar nessa existência, não tem problema nenhum. A gente vai voltar nas próximas reencarnações para que a gente trabalhe aquilo que a gente tem que trabalhar, para que a gente tenha essa chance de poder melhorar. Jesus é tão bom que nos dá a reencarnação para que a gente possa voltar, para que a gente possa fazer diferente, para que a gente possa melhorar o nosso espírito, melhorar a nossa vida. A gente possa melhorar o nosso espírito e ali a gente vai tentando entender a nossa vida. Então tem muitas pessoas que elas pensam, por que comigo está acontecendo isso? Por que a minha vida está toda errada? Por que eu estou sofrendo, mas isso não é justo comigo? Então a gente tem que começar a avaliar se isso é nossos erros que a gente não consegue administrar, e a gente vai cometendo erros, e a gente vai com o nosso orgulho achando que a gente está certo, porque quando a gente acha que a gente é perfeito, que a gente está sempre certo, a gente não tem aquela humildade de olhar para dentro da gente e saber que a gente precisa evoluir. Então a gente vai continuando errando. A gente tem que perceber se é isso que está acontecendo na minha vida, por estar tanto erro dentro da minha vida, por eu estar tão infeliz, por estar tudo dando errado na minha vida. Eu tenho que perceber se é eu que estou sendo arrogante demais, não consigo ver os meus erros, não consigo melhorar porque sou uma pessoa arrogante, não quero evoluir porque acho que sei tudo, e eu não estou sendo humilde, eu não estou praticando a humildade na minha vida e eu vou ter consequências disso. Ouçam de outras reencarnações passadas daquilo que eu não quis melhorar, daquilo que eu não quis evoluir, então eu volto de novo com os mesmos problemas, até piores, para que o meu espírito possa se educar, para que o meu espírito possa evoluir. Então a gente vê vários exemplos na nossa vida de pessoas extremamente arrogantes, pessoas extremamente mal educadas, pessoas que acham que estão acima do bem e do mal. E quando essas pessoas acordar para a vida e perceber que aqui na Terra a gente é um grão de areia, que aqui na Terra quem comanda a nossa vida é Deus, que com um piscar de olhos a gente está aqui, daqui a pouco a gente não está mais, essas pessoas vão começar a evolução espiritual, porque a humildade ela vem de dentro para fora. O nosso espírito tem que entender que para que a gente seja feliz, para que a gente consiga as coisas na nossa vida,
para que a gente abra portas, horizontes na nossa vida, para que a gente tenha aquela felicidade, aquele amparo da espiritualidade, a gente tem que ser uma pessoa humilde, entender que estamos aqui de passagem, estamos aqui para aprender, estamos aqui para ensinar, estamos aqui para trabalhar o nosso orgulho. Trabalhar o nosso orgulho é olhar para a gente mesmo, olhar para dentro de nós e perceber onde estamos errando e o que temos que fazer para melhorar. Quando temos que fazer a reforma íntima para se tornar uma pessoa melhor, para que a gente possa reformar a nossa vida, os nossos sentimentos, as nossas atitudes, as nossas palavras e os nossos pensamentos. Quando a gente começar a entender que melhorando o nosso pensamento, melhorando as nossas palavras, nossas atitudes, aquilo que a gente emana para o universo, aquilo que a gente sente, deseja para o próximo, a gente vai começar a entender que a humildade ela nasce da nossa reforma íntima, de tentar ser uma pessoa melhor. Mas para a gente entender, ser uma pessoa extremamente orgulhosa, entender que precisamos ser humilde, é muito difícil a pessoa aceitar, é muito difícil a pessoa fazer a reforma íntima, é muito difícil a pessoa ser humilde. Então a gente tem que entender que estamos aqui para evolução espiritual. Quando a gente tem esse pensamento que estamos aqui para melhorar, que estamos aqui para evoluir, que estamos aqui para ser útil, para ajudar ou para ser ajudado, para aprender ou para ensinar, e entender que não sabemos tudo, porque não somos superiores para saber tudo. Cada pessoa aqui na Terra está numa missão, cada pessoa tem um dom. Então a gente começa a trabalhar a nossa humildade, dando valor a cada pessoa, dando valor a cada profissão, dando valor a cada palavra que uma pessoa vem te falar, porque às vezes é Deus falando contigo, às vezes a espiritualidade está ali te ajudando através daquela pessoa, te orientando, te dando um caminho para que você siga um caminho melhor. Mas se você tiver os olhos vendados, com orgulho, achando que você sabe tudo, que você está acima do bem e do mal, você vai se perdendo na vida e você não vai saber o caminho da volta, porque você vai ser tão abarrotado com a sua arrogância que você não vai saber como trabalhar essa arrogância. Então a gente começa a entender que as pessoas que são muito arrogantes vão perder na vida, vão perder tudo, seja através do seu espiritual, seja através do dinheiro, seja através de amizade, seja através de qualquer coisa que você possa entender que você está acima do bem e do mal, porque você não está. Você está aqui para uma evolução espiritual. E o que mais a gente vê aí são pessoas arrogantes, que são preconceituosas, têm preconceito com outros, são pessoas que acham que quando eu tenho preconceito com uma pessoa é que eu acho que eu sou o melhor, eu acho que o que eu tenho é melhor. Quando eu acho que eu posso atirar pedra no próximo, eu sou uma pessoa arrogante, eu sou uma pessoa orgulhosa, porque eu tô achando que eu nunca erro. Eu tô achando que o meu telhado, ele é de ferro e o meu telhado é de vidro, ele pode quebrar sim, porque eu também erro. Como eu posso julgar uma pessoa se eu também erro? Então a arrogância, ela já vem ali te mostrando quando tu faz uma fofoca de alguém, né? Porque tu acha que tu é melhor que aquela pessoa, tu prejudica a vida daquela pessoa com uma fofoca. Tu fala mal daquela pessoa o tempo todo, tu já é uma pessoa arrogante porque tu acha que tu é melhor pra estar falando mal daquela pessoa. Quando tu atira pedra naquela pessoa, quando tu começa a julgar aquela pessoa, tu já é uma pessoa arrogante porque tu acha que tu é melhor que aquela pessoa que tu nunca errou. Então a gente tem que começar a avaliar, fazer uma reflexão espiritual para que a gente entenda que a arrogância está embutida em nós no nosso dia a dia. E o que a gente tem que fazer para avaliar essa arrogância? O que a gente tem que fazer para melhorar, para que a gente não seja uma pessoa tão arrogante, para que a gente vá melhorando? É o nosso dia a dia. É quando termina o nosso dia a gente perceber como eu fui hoje como pessoa, qual foi minhas atitudes, meus pensamentos, qual foi a minha palavra que eu falei, o que eu desejei ao próximo, o que eu fiz para ajudar. O que me ajudaram, porque também reconhecer ajuda é muito importante, porque o espírito humilde, ele consegue reconhecer ajuda, ele consegue também ajudar. Então a gente começa a entender que a arrogância ela é trabalhada em cada centímetro da nossa existência aqui na Terra, em cada minuto do nosso dia a dia. E a gente vai se deparando com pessoas muito arrogantes no decorrer da nossa vida, no decorrer do nosso dia a dia, e a gente vai se apavorando de ver que aquelas pessoas estão extremamente arrogantes e elas não querem melhorar. Elas não querem evoluir,
Elas não querem partir para uma evolução espiritual. Então eu costumo dizer que a pessoa que é muito arrogante, que ela não quer evoluir, que ela não quer praticar humildade, mais dia, menos dia ela vai quebrar a cara. Mais dia, menos dia vai dar tudo errado na vida dela. Porque ela não quer trabalhar aquela arrogância, ela não quer ser melhor. Tem pessoas que não querem aprender, que não querem evoluir, acham que estão sempre certas. Então a gente tem que olhar para dentro da gente e perceber o que eu preciso melhorar. O que eu preciso fazer hoje para melhorar como ser humano. Porque quando você chegar no plano espiritual, não é o que você tem, o carro que você tem, o dinheiro, a sua aparência, nada disso. Eles querem saber lá, os espíritos superiores querem saber como você foi como pessoa, como você foi no seu dia a dia, como você praticava a sua humildade, porque a nossa humildade ela tem que ser praticada todos os dias. A gente vai ter uma falha em algum momento da nossa vida e ser arrogante, a gente tem que voltar para dentro da gente, perceber no que a gente precisa melhorar, para que a gente não volte a ser tão arrogante, para que a gente trabalhe a nossa humildade. Lembramos que o mestre, quando dava a sua palestra, quando ensinava, ele não era uma pessoa arrogante, ele não julgava pessoas. Então a gente começa a perceber que pessoas preconceituosas, pessoas que fazem fofoca, pessoas que desejam mal, pessoas que estão sempre tocando pedra, estão sempre julgando o próximo, são pessoas extremamente arrogantes porque acham que nunca erraram e se acham no direito de julgar pessoas. Vamos começar a trabalhar a nossa humildade para que a gente possa se tornar uma pessoa melhor. Todos nós, inclusive eu estou incluída nisso, todos nós precisamos, todos os dias da nossa vida, trabalhar a nossa humildade. Porque às vezes a gente se perde na curva e a gente vai achando normal ser uma pessoa arrogante, a gente vai achando normal achar que estamos acima do bem e do mal e não estamos. Estamos aqui na Terra para uma evolução espiritual, somos um grãozinho de areia aqui tentando evoluir, tentando aprender alguma coisa. Todos estamos no mesmo navio para nós partirmos um dia. Chegarmos no plano espiritual, mas chegar sabendo que eu dei o meu melhor, que eu tentei ser o meu melhor. E só conseguimos fazer isso quando a gente é humilde, quando a gente trabalha a nossa humildade e quando a gente bota em prática isso todos os dias da nossa vida, pensando no nosso dia a dia. Como eu estou sendo hoje como pessoa, pensando quando eu amanheço o dia e quando eu vou dormir, como eu fui hoje como pessoa. Só por hoje, o que eu preciso melhorar na minha vida, no meu pensamento, na minha atitude, nas minhas palavras. Temos que pensar, temos que ver o que precisamos melhorar, porque a humildade, ela anda junto com o amor. A humildade, ela está sempre presente na vida daquelas pessoas que querem evoluir e que acham que precisam melhorar. Mas quando nos deparamos com pessoas arrogantes, prepotentes, que acham que estão sobre o bem e o mal e que acham que pode jogar pedra no próximo, elas estão vedadas, estão com os olhos fechados e elas acham que são perfeitas. E quando nos deparar com pessoas assim, tentamos ajudar essa pessoa, mostrar para ela que ela está errada, porque estamos aqui não a passeio, temos alguma missão aqui nessa terra, para ajudar, para servir e para tentar ser melhor. Que possamos entender que Jesus, quando dava a palestra dele, até hoje a gente se lembra das palavras dele. Que possamos entender que a humildade ela tem que ser trabalhada na nossa vida todos os dias, para que a gente não se perca na curva da nossa vida com a nossa própria arrogância. Muito obrigado, meus amigos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.